Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos. O tema da palavra de hoje é Deus na sua criação. Deus não precisa tomar a forma corpórea para falar com o homem, pois a sua criação, desde o princípio, o tem revelado a nós. Mas o entrave para conhecer Deus sempre será a incredulidade. Contudo, para ver e ouvir Deus, é necessário crer na sua existência. A incredulidade é uma nuvem escura que cobre os olhos do entendimento e nos prende dentro de nossa existência limitada e pecaminosa. É como se estivéssemos dentro de um cômodo da casa e Deus estivesse lá fora, bastando somente para nós abrir a porta e passar por ela para encontrá-lo. Deus fala ao homem, dizendo: Me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Para ver e ouvir Deus, é necessário que o meu coração e minha alma tenha sede por Ele. Portanto, entender Deus parte do princípio de crer em sua existência. Deus deixou a sua marca, o seu selo em toda sua criação. Assim como as notas de papel, moeda, que os países possuem e carregam marcas que garantam sua autenticidade, do mesmo modo Ele fez, seja no norte ou sul, leste ou oeste, em cima nos céus ou embaixo das águas e mares, ou nas profundezas da terra com seus vulcões, e até o magma terrestre com o seu núcleo. Cada um de nós somos também a prova de sua existência. E citarei apenas um detalhe dentre muitos outros deste projeto magnífico de Deus. A fita de DNA que se acha no centro diretor de cada uma de nossas células vivas é subdividida em 46 segmentos, como se fosse 46 bobinas, onde o seu comprimento total é de 1,70 m. Como temos em nosso corpo 60 trilhões de células, calculamos então em 102 trilhões de metros, ou 102 bilhões de quilômetros, o comprimento total da fita de DNA de um ser humano. Verdadeiramente, o homem é a imagem e glória de Deus em sua criação. É a mais perfeita e eterna sabedoria do seu Criador.
Logo, somos objeto de grande valor da criação divina, não apenas no argumento citado acima, mas porque somos dotados da capacidade de pensar. Dentre ilustres homens que contribuíram para o conhecimento científico, matemático e filosófico para a humanidade, me recordo de uma expressão de um deles que diz, abro aspas, se penso, logo existo, fecho aspas, do matemático e filósofo René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650. Chegou a esta conclusão depois de um momento de sua vida onde se achava submerso em tamanha melancolia, pois desejava ele obter o conhecimento absoluto, irrefutável e inquestionável de seus estudos. Mas chegou à conclusão que tudo se resumia em dúvidas. Logo, a certeza não era absoluta mais para ele. René Descartes então passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava. E neste frenesi de emoções, por duvidar, ele encontrou a resposta. René Descartes entendeu que ao duvidar, estava pensando, e por estar pensando, ele existia. Desta forma, a sua existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. Duvidar faz parte da vida. É um comportamento normal, pois este sentimento nos leva a buscar respostas às nossas indagações. Porém, quando a dúvida se torna uma redoma intransponível, perde então o sentido de ser um caminho que busca a verdade. Deus tem se revelado ao homem todos os dias de sua vida. Citarei neste momento uma expressão poética das Sagradas Escrituras. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu e você levantamos os olhos ao céu, vemos muitas estrelas reluzentes. E me pergunto, será que podemos contá-las? Segundo os astrônomos, a nossa galáxia se chama Via Láctea, que seria para nós hoje como o nosso bairro em que vivemos. Nela teria em torno de 170 bilhões de estrelas. E como ela, existe tantas outras. Em outra expressão poética da Bíblia, assim nos diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deus tem nos dado 24 horas
1440 minutos em um dia. Mas cada dia tem a sua sina, sua peculiaridade, desde a criação do mundo. Nenhum dia é igual ao outro. É como o vento que sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. É como a chuva que cai aqui e não acolá. Assim são os 365 dias do ano. Quantos dias e noites mergulhado na melancolia e cheio de dúvidas passou René Descartes. Mas nada melhor que um dia após outro para refletir e entender que sua existência é uma verdade irrefutável e transcendente. Assim como nossa imagem é refletida no espelho, Deus escolheu o homem para refletir nele a sua imagem. Esta é a maior verdade irrefutável, pois fomos criados à imagem e semelhança do Criador e existimos para viver segundo a vontade de Deus. Mas infelizmente, quantos ainda não compreenderam esta verdade? Ainda se encontram dormindo no sono da indolência. Vivemos dias de trevas, onde o mal tem assenhorado corações. A família, a qual é o pilar da sociedade, se encontra despedaçada. O amor e respeito ao próximo se perderam ao longo do tempo. O egoísmo e a avareza sobram nos corações, trazendo sobre muitos fome, nudez e morte. O pecado do homem está no transbordar do cálice de Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, tem falado hoje ao seu coração, para que você desperte do sono da indolência, para viver segundo os atributos morais de Deus. Deus entregou este mundo em nossas mãos para cuidarmos dele. Porém, temos-o destruído. Este mundo foi ferido e agoniza, e toda a criação neste exato momento geme pelos nossos pecados e escolhas erradas. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, nos entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados na cruz. E a condenação eterna que está reservada à humanidade pelos seus pecados será cancelada somente em Cristo. Deus fará novos céus e nova terra, e segundo a sua promessa, Ele limpará de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem
pranto, nem clamor, nem dor, porque viveremos junto com Ele. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos promíscuos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Hoje temos duas opções para escolher: viver com Deus ou sofrer eternamente. Termino dizendo as palavras do profeta Isaías, que assim nos diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Assim termino. Amém. Neste momento, te convido para que faça parte deste projeto Semear. Se esta mensagem falou ao seu coração, envie e compartilhe para que outras vidas sejam abençoadas por Cristo, por meio de ti.